Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Pode Curar, um podcast especial para quem é terapeuta. Se você é terapeuta, você não pode perder nenhum episódio. Cada episódio desse podcast tem um tema específico, tem um convidado importante. Nós já tratamos aqui sobre Reiki, sobre acupuntura japonesa, e hoje o tema é uma técnica ainda pouco conhecida no Brasil, mas fantástica, que é o Seitai, o Nyo Seitai. O Seitai japonês, uma técnica para regular o corpo e para tratar especialmente dores, sejam elas crônicas ou agudas. E hoje eu tenho um profissional, e tanto aqui, que é de casa aqui, que é do Instituto Kangendô, Paulo Rodrigues, terapeuta, professor, instrutor aqui do Instituto Kangendô, hoje convidado aqui do nosso podcast, ele que tem bastante experiência no tratamento aí de dores, especialmente usando, né, os instrumentos do Seitai. O Paulo tem uma história interessante, eu quero que ele conte depois. Ele migrou de profissão, né? Ele era de outra área e hoje, já há algum tempo, ele trabalha exclusivamente com as terapias, né? Vai ministrar algumas formações importantes aqui do Instituto Kangendô, próximo ano. Seja bem-vindo, Paulo. Salve, Sensei. Tudo Obrigado, bem? tudo bem. Obrigado pelo convite. Para mim é uma honra poder participar aqui do Pode Curar. Legal. Conta um pouquinho para o pessoal, que eu acho que é interessante, né, as pessoas poderem saber como é que a gente migra, né, como é que a gente acaba parando dentro da área das terapias. Como é que é a sua história aí nessa... Hoje você é terapeuta, trabalha, atende muita gente. Como é que foi essa história aí de virar terapeuta? Eu sei, mas eu quero que o pessoal possa saber. O que eu digo é o seguinte, que às vezes eu falo assim, eu escolhi terapia, mas não, a terapia que me escolheu. Né? Quando eu me descobri assim, que eu poderia trabalhar com isso, foi quando eu fiz o curso de Reiki. Fiz o curso de Reiki aqui na Kangendô, que eu senti esse chamado, foi um chamado realmente. Mas eu fiquei protelando bastante tempo, né? Porque eu vim da área de fotografia, sou fotógrafo, videomaker, trabalhei muito tempo na área imobiliária com esse tema, né? Aparentemente áreas completamente diferentes. Totalmente diferente, né? Mas eu sempre tinha, assim, eu percebi que eu tinha mão boa, assim, eu fazia massagem nas pessoas, eu adorava fazer massagem. Do nada eu começava a fazer massagem nas pessoas. E quando eu fiz o Reiki foi meio que deu assim, né? E eu me encantei pelas técnicas aqui da Kangendô, né? Primeiro assim que eu me apaixonei foi pelo Shiatsu Kangendô. E depois eu quis fazer acupuntura. E depois eu descobri que tinha o Seitai, foi assim, que transformou totalmente os meus atendimentos, né? Porque com o Seitai, assim, é muito prático, eficiente e o cliente melhora assim muito rápido. Então eu gosto muito, é uma técnica assim, que eu uso dos meus atendimentos, acho que 90% eu uso. Especialmente para tratar dor. Para tratar dor, dor nas costas, dor lombar, dor no joelho, tratar canelite, esporão de calcânio, né, que é fascite plantar, é muito eficiente. Excelente. Vamos explicar um pouquinho para o pessoal o que é o Seitai, né? Com certeza pouca gente conhece, não sabe de onde veio. A maioria das técnicas que nós ensinamos e praticamos aqui dentro do Instituto Kangendô são técnicas japonesas. O Instituto Kangendô é hoje referência aí na América Latina no ensino das terapias japonesas. E o Seitai é uma dessas técnicas que faz parte do nosso arsenal terapêutico, né? Na maioria das vezes a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. A gente não usa só uma técnica. Em muitos casos você precisa, como terapeuta, combinar várias técnicas. Inclusive eu sempre falo, né, que todo terapeuta deveria ser como o Batman, né? O Batman é um super-herói que não tem superpoderes, mas ele usa a inteligência, o conhecimento dele, e ele tem um cinto de utilidades, ou seja, esse cinto de utilidades é onde estão as ferramentas. E a gente poderia considerar essas ferramentas como as técnicas. Sim, Quanto mais ferramentas você tem, mais chance de ajudar
aquela pessoa que veio te buscar, né? Como Você pode ser também como um canivete suíço, assim, que tem... Isso. Você vai abrindo, ali, tem várias pontas diferentes. Uma coisa do MacGyver. Quem é mais antigo lembra disso, né? Quem é mais novo não sabe. MacGyver é da minha época, assim. O pessoal mais novo não lembra, não. MacGyver é fantástico. Bem isso mesmo. Você tem que ser o MacGyver das terapias, né? Porque o cliente vem, assim, cada pessoa, cada corpo é de um jeito, né? Tanto é que a gente tem que investigar aquilo ali, a gente, como o senhor mesmo fala, né, tem que ser o detetive da dor. Né? Exatamente. A gente tem que fazer uma análise bem detalhada e usar as ferramentas que tem. E o Seitai é fantástico. Verdade. Então, o Seitai, contextualizando para o pessoal, é um método japonês, ele tem origem ali, lá na época dos samurais, né, no período medieval ainda do Japão. Quando ele surgiu, ele era similar à própria... o que a gente conhece hoje por quiropraxia, mais para frente a gente vai falar um pouquinho de quiropraxia também, mas ele era similar à quiropraxia. Os ajustes, né, as articulações, os samurais iam para a luta, perdiam as espadas e tinham que ir para o corpo a corpo. E tanto nos treinos quanto nas lutas, eles acabavam deslocando um ombro, coluna saía do lugar, desalinhava o quadril, e eles acabaram desenvolvendo essa forma de reajuste. Depois de um tempo, né, veio o Haruchika Noguchi, que foi o mestre que revolucionou o Seitai. Né? Ele falou, peraí, o Seitai, as doenças mudaram, os corpos mudaram, você não precisa mais fazer aqueles movimentos abruptos para corrigir. Parte do que o corpo precisa, o próprio corpo já sabe. Então ele desenvolveu uma técnica chamada Katsugen Undo, onde você começa a colocar seu corpo em movimento, através de exercícios de respiração, e automaticamente o corpo vai voltando para o lugar. Similar ao que a gente ensina no Reiki Undo, né, que é uma técnica influenciada por isso. Mais para frente veio o Sensei Kanichi Takagi, que desenvolveu o New Seitai, que é essa técnica que usa essas ferramentas. A gente vai poder apresentar um pouquinho aqui para vocês. Mas a ideia do Sensei Kanichi Takagi era que nem todo mundo dava conta de fazer ajustes corporais. Por quê? Você pega uma mulher de 1,60 m, de 50 quilos, para ajustar um cara de 1,90 m, de 90 quilos. Vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil, porque por mais que tenha técnica, você vai ter que manusear o corpo de uma pessoa. Então o Kanichi Takagi falou, eu vou desenvolver uma forma onde qualquer pessoa, independente da estrutura física, vai poder utilizar e ajustar. E foi aí que surgiu o método de New Seitai, que é muito mais suave, fácil. Não vou dizer fácil porque, assim como as técnicas japonesas, exige um diagnóstico, como você estava falando, uma avaliação bem precisa para você saber aonde bater, né? Como bater. Né? Então esse é o contexto. Depois o Seitai veio para o Brasil através do meu professor, o Sensei Goto, que morou no Japão. Depois eu vou contar até um pouquinho da história dele aqui para o pessoal. E é assim que o Seitai chegou no Brasil. Se brincar, hoje o Seitai é mais famoso no Brasil do que no Japão. As pessoas não sabem, mas como eu vou com frequência para o Japão, é difícil você encontrar esse método de New Seitai no Japão, né? Apesar que o Japão tem muitas técnicas diferentes, e ficou ficando famoso por causa do Sensei Goto, e a população brasileira gostou muito. O que você acha que as pessoas gostam, Paulo, do Seitai? Por que as pessoas gostam dessa técnica? Como é que é a reação dos pacientes quando você apresenta? Porque a maioria das pessoas nem sabe que existe essa técnica, né? Quando eu falo para a pessoa fica curiosa, quer saber o que é, aí eu até faço uma comparação com a quiropraxia. A quiropraxia, explico para a pessoa, né? Para a pessoa ter uma noção, apesar que é um termo que não é correto falar, que é quiropraxia japonesa, né? É errado. É errado falar esse termo, mas para a pessoa ter uma referência, eu começo explicando assim. Aí a pessoa pede para ver, eu mostro, quando eu mostro o martelo, a pessoa se assusta, né? Vou mostrar isso aqui para a pessoa, falei, eu vou bater em você com esse martelo aqui, com essa ferramenta aqui. Mas aí eu mostro a pessoa que é de madeira e é emborrachado. O formato das articulações, né? Um formato que isso aqui não vai causar nenhum dano, né? Pelo contrário, só vai fazer bem para a pessoa.
A pessoa, tudo bem, faz. Quando eu mostro, que eu aplico, é tão suave que a pessoa fala assim, parece que você nem bateu. Mas aí é instantâneo, porque a pessoa chega com o quadril fora do lugar. É um quadril torcido ou mais baixo. E você dá 2 batidinhas, 3 batidinhas ali, você identificando aonde está ali, né, o desalinhamento, e alinha o quadril da pessoa. E aquela dor que a pessoa tá, a pessoa já levanta sem dor. Aí eu acho isso sensacional, né? Acho muito bom. E algum paciente que já fez outras técnicas, por exemplo, quiropraxia, como é que eles se sentem, como é a percepção deles quando recebem a técnica de Seitai japonês? O que eles falam? É porque assim, a quiropraxia ela tem aqueles thrustos, aqueles arrancos, né? E muita gente se incomoda com aquilo. Tem medo. Tem né? medo daquilo. Por exemplo, ajustar a cervical, né? Não é todo mundo que... E é uma técnica que o paciente tem que soltar, relaxar, porque senão o terapeuta, o quiroprata não vai conseguir fazer o ajuste, vai ser mais difícil. E tem muitas pessoas que são travadas e são tensas, né? Aí quando vai fazer aquele ajuste, a pessoa fica mais tensa ainda, não tem um resultado. Aí quando eu faço isso aqui, eu falo, prontinho, já resolvi seu problema aí. Aí a pessoa já mexe assim, nossa, é incrível, porque é muito eficiente, né? Para o pessoal entender, a palavra Seitai, ela significa Tai, corpo, e Sei, correto. Então, corpo é corrigido, o corpo corretamente alinhado, né? Porque a maioria das dores vem exatamente porque o corpo está fora do seu eixo natural, está fora do lugar. Uhum. E o objetivo do Seitai é reposicionar as articulações. Uma coisa muito importante do Seitai e que talvez quem olhe de fora e não conheça, não entende muito o princípio dessa técnica. Então você vê as ferramentas, né? Como é que essa ferramenta volta uma articulação para o lugar? Ela volta através da vibração. Então, ó, essa vibração reposiciona as articulações no lugar. Aqui eu estou só com algumas ferramentas, né, como essa aqui que a gente usa muito ao lado da coluna e tal, mas tem várias outras ferramentas que são usadas, por exemplo, para alinhar o quadril e tudo mais. Mas o grande segredo do Seitai é conseguir fazer exatamente o que o Paulo falou. Você precisa ser um detetive da dor para saber a origem, para saber o que está desalinhado, o que está desequilibrado. Porque se você sair batendo, né, com essas ferramentas de forma aleatória no corpo, na verdade você pode até piorar o caso do paciente, não é isso? Sim, claro. Porque você pode bater do lado contrário, já tá, o problema já está mais baixo daquele lado ali, você vai piorar a situação da pessoa, né? Por isso tem que saber exatamente onde é. E aí entra essa teoria específica do Seitai, que é baseado na palpação, porque todo o diagnóstico do Seitai é feito pela palpação, principalmente. A gente usa a visão, mas principalmente a palpação que guia. E o objetivo da palpação do Seitai é identificar o lado mais baixo, né? Justamente. E bater no lado mais alto. Porque se você bater no lado mais baixo, é isso que você está falando, vai piorar. O que acontece com o corpo do paciente, né? Quando você tem um lado mais alto e um lado mais baixo? Ele vai tentar compensar, né? E nós não podemos esquecer que nós temos articulação, osso, músculo e nervos. Essa alteração vai diminuir espaço entre músculo, nervo e osso e vai produzir compressão, principalmente no lado que está mais baixo. Então, o grande segredo parece simples, né? Mas o grande segredo é simples. O grande segredo do Seitai é bater do lado mais alto, porque quando você bate do lado mais alto, ele desce e automaticamente o lado mais baixo sobe. Quais são os casos que você mais recebe de pacientes que buscam, né, e que você acaba utilizando a técnica de Seitai? A maioria dos casos é lombar. Acho que lombar é tipo universal, né? Todo mundo sente... Dor nas costas em geral, mas lombar e, consequentemente, joelhos, né? Que estão conectados. Está conectado.
É o que eu mais trato, é isso aí. Eu acabei me tornando especialista em tratar dor nas costas e problema no joelho. Legal. E é bom porque se muita gente tem esse problema, não vai faltar cliente, né? Porque sempre vai ter pessoas precisando e as pessoas tomam medicamento e o medicamento não volta a coluna para o lugar, né? Não libera as articulações, não libera as compressões. E na maioria dos casos, o que você observa nesse caso desses pacientes? O que acontece para que a pessoa tenha dor na lombar? Como é que está o corpo dele? O que você precisa fazer para corrigir? Primeira coisa é procurar alinhar o corpo da pessoa, né? Está desalinhado de alguma forma ali e a gente procura fazer o alinhamento e ajuda a pessoa, nesse caso do Seitai, junto com as outras técnicas, né? Porque ele não é só o Seitai que a gente usa. Livra a pessoa até de cirurgia, problema na coluna, né? O médico, porque a medicina hoje já quer operar, né? Sim. E aqui a gente tem muitos casos que ajuda a pessoa, que livra a pessoa de fazer uma cirurgia, né? E esses pacientes vêm sentindo quanto tempo a maioria vem sofrendo com dores? Tem muitos casos que a pessoa convive com a dor há anos, né? Vive à custa de medicamento. Só paliativo. Anti-inflamatório e remédio para dor. Aí a pessoa, porque isso aí não vai sarar a pessoa, vai mascarar ali o sintoma, né? Porque o problema é mais profundo. Então, a maioria que vem à custa de medicamento. E quando a gente faz o tratamento, a pessoa sente uma melhora e acaba, assim, tende a deixar de tomar o medicamento, né? Uhum. E quanto tempo normalmente, quantas sessões você utiliza para ter esse resultado, usando o Seitai ou combinando ele com outras técnicas? Depende um pouco, né? Se for casos mais agudos, recentes, é mais rápido. 3 sessões, 5 sessões, resolve. Se for uma coisa mais crônica, aí é 5 a 10 para poder resolver, mas é muito eficiente. É isso. É interessante a gente observar isso, porque o Seitai, né, tem uma forma específica de trabalhar e existe um conceito muito importante dentro do Seitai que eu acho que é revolucionário, né? Que se fala, a dor ela vai existir quando tiver 2 ou mais áreas desalinhadas e áreas onde exista a compressão nervosa. Até no início você falou que a pessoa tem dor na lombar e normalmente tem dor no joelho. Por quê? Porque são áreas que se interconectam, tanto através das cadeias musculares, mas através das cadeias articulares e das inervações que se ramificam ali por todo o corpo. Então, para que as pessoas entendam, você pode ter várias alterações no quadril que vai criar uma compensação ali no corpo. Então, você tem primeiro o desalinhamento da altura, né, onde um lado está mais alto do que o outro, e você tem o desalinhamento através do giro, ou seja, de uma torção do quadril para um lado e para o outro. Isso já é o suficiente para produzir tensão na musculatura, compressão. E se esse paciente, porventura, tem hérnia de disco associada a essas alterações, aí realmente ele vai ter dor. Como é que você começa o trabalho de Seitai para liberar o corpo do paciente? Eu começo fazendo uma avaliação, faço alguns testes com ele, né, para ver aonde que está a dor ali, e a avaliação inclui a palpação. Eu apalpo em locais específicos e ali naquele local eu sei aonde que eu tenho que mexer. Quais locais você começa avaliando o corpo do paciente? Eu começo avaliando no quadril da pessoa, ali na região da bacia, né, e no abdômen, no baixo ventre. São os locais que eu olho para ver se tem alguma alteração, algum giro no quadril, alguma coisa ali nesse sentido, e para a gente poder fazer a correção. E depois eu faço a avaliação na perna do paciente, especificamente na parte de baixo, né, ali do joelho, né? Abaixo do joelho, ali, né, nessa região, como que é o nome aqui? Fíbula, tíbia. Na fíbula, na tíbia.
E faço também uma avaliação nos pés do paciente, vejo, assim, a maioria tem dor, né, nessa região, e tem gente que tem dor na planta do pé e nem sabia, porque na hora que eu aperto, nossa, nem sabia que doía aí. E a gente corrige isso também, né? Você vindo corrigindo, a gente corrige como se, de cima para baixo. Isso. Faz essa correção. É muito legal a forma de trabalho do Seitai, né? Que você vai trabalhando todo o corpo, né? Na verdade, você precisa percorrer o corpo para poder descobrir, né? Como nós falamos, é um trabalho de detetive, então você tem que percorrer todo o corpo. Mas tem duas áreas que são consideradas muito importantes dentro do Seitai, e elas são importantes por causa que estão as terminações nervosas, né? Pés e mãos, igual ele falou, né? O Paulo falou que muita gente tem dor no pé e nem sabe, mas eles só tomam consciência depois que você toca e palpa, e também áreas das mãos, né? Então, se você quer liberar a cervical, muitos terapeutas, inclusive, não sabem disso, e é um erro grotesco você ir mexer no lugar da dor, né? Dentro existem os 10 princípios do Seitai, né? Esses princípios, quando eu comecei a ensinar Seitai, eu comecei a trazer esses princípios, porque os professores do Japão falavam de uma forma geral. E quando eu comecei a trabalhar e praticar, eu percebi, peraí, tem princípios aqui envolvendo, mas que não foram contextualizados. Então, um dos primeiros princípios do Seitai é o segredo do tratamento é o diagnóstico. Então, comece pela palpação. A palpação é um diagnóstico mais seguro do que a visão. E muitas pessoas querem só olhar e ver, e sem o toque é difícil. É porque engana, às vezes a gente olha assim, parece uma coisa, e quando você vai palpar, tá ao contrário. É outra. Depois, jamais bata no lugar da dor. E esse é um grande equívoco da maioria dos terapeutas, dos profissionais. A pessoa está com problema na lombar, o próprio quiroprato, o massoterapeuta, vai lá ajustar a lombar. Só que, às vezes, é perigoso você fazer isso, né? Então, no Seitai, inicie sempre pela mão e pelos pés. Então, quando você não consegue mobilizar aquela área que é o local da dor, por exemplo, você vai para as extremidades. E funciona muito bem, né? Você começar das extremidades e ir em direção àquele lugar. O que eu acho legal nesse caso do Seitai? Porque, por exemplo, o paciente chegou travado. Você já pegou o paciente travado, né? Que não consegue se mexer. Eu já peguei vários. Como é que você vai fazer uma mobilização, uma manipulação nesse paciente? Não, é impossível fazer isso. É impossível. Qual é a vantagem dessa metodologia? Você vai batendo nas áreas que são, vai avaliando, vai descobrindo essas áreas, essas zonas e vai liberando. Quanto mais você vai liberando essas compressões, menos dor o paciente vai tendo. E é muito legal você ver essa evolução. O paciente chega lá com uma irradiação, né, do quadril, pegando ali o nervo ciático, aí você começa a liberar os dedinhos do pé. Vai lá liberando, libera a sola do pé, depois libera a área da tíbia, depois libera a área da fíbula, ajusta o joelho. Muitos problemas estão vindo ali do joelho. Quando você vai para o quadril, já está muito mais fácil de você mexer. E o grande erro é que quando você vai mexer direto no lugar da dor, primeiro, você vai estar mexendo num vespeiro. Você tem mais riscos, mais chance de não ter êxito do que ter êxito. E o segundo ponto é que se você for direto para o lugar da dor e mexer lá e não funcionar, o que acontece? Você praticamente vai ficar sem solução, ou seja, você não vai ter outros recursos, outras formas de se trabalhar, diferentemente que você começa o trabalho de forma distal. Então, esse é um dos segredos do Seitai e é um dos segredos, inclusive, que a gente sempre fala aqui para os nossos alunos, né? Comece por uma área distante do lugar da dor. Sempre iniciar por uma área distante vai ser mais seguro do que você mexer direto no lugar da dor. Eu acho interessante assim que as pessoas estão acostumadas com esse tipo de tratamento. Tem gente que vem que já fez outras coisas, né? Aí eu tô mexendo assim,
em áreas distais, a pessoa, não, mas está doendo é aqui. Calma que eu vou chegar aí, né? Estou mexendo no outro, tá? E quando eu chego lá no local, igual o senhor falou, já aliviou, porque eu já consegui o alívio mexendo ali na outra área, né? É interessante. Sim, essa é uma visão ocidental, né? Servindo o Paulo aqui, hoje nós estamos tomando o chá dos samurais, que é o Dokudami, um chá japonês, um chá que tira as toxinas do corpo e que dá energia, né? Dá vitalidade. E é muito bom. Então, o que acontece? O paciente, infelizmente, ele tem uma visão ocidental, né? Ele acha que, e isso também vem da nossa cultura, né? Cada vez mais você tem especialistas. Então, você vai no ortopedista, você tem ortopedista de joelho, ortopedia, os outros médicos cabeça e pescoço, cada vez mais especializados. Eu acho que é interessante alguns tipos de especialização, mas se tratando de dor e seguindo esse princípio que nós vamos falar aqui, a dor não está, e esse é um dos 10 princípios do Seitai, a dor não está no lugar onde ela se apresenta. O que significa isso? Né? Significa que uma dor que está na lombar pode ter compressões no joelho, no pé. Eu já peguei um paciente, né, não sei, depois eu queria que você compartilhasse um caso mais complexo que você tratou, mas eu gostaria de compartilhar um caso muito importante de um paciente que a gente recebe muita indicação, né, de pacientes, de familiares, a gente acaba tratando a família inteira, e esse paciente veio por uma indicação, ele estava com uns espasmos nas pernas e dor nas pernas. Normalmente eu fui avaliar as pernas, fui avaliar quadril, fui avaliar lombar, porque problema nas pernas a gente sempre imagina que tem alguma coisa relacionada a isso. Não achei absolutamente nada. E aí eu comecei a subir. Braços, mãos, até que eu cheguei na cervical. E na cervical eu percebi que tinha algo bem estranho. Obviamente a gente trabalha com a palpação, a gente tem experiência, a gente consegue perceber quando tem algo diferente. Nós não temos uma visão biônica, muito menos uma ressonância para poder ver o que está por detrás, mas a gente sabe que tem alguma coisa. E pasmem, esse cliente, o problema dele eu percebi que estava na cervical. Terminei a sessão, ele sentiu uma melhora e eu percebi que era algo grave. Eu não sabia o que era, mas eu percebi que era algo grave porque um problema na cervical estava afetando as pernas. Falei para ele, cheguei e disse, olha, é o seguinte, eu posso te ajudar, mas eu gostaria que você fosse num ortopedista. Você vai no ortopedista e você vai falar para ele que quer uma ressonância da cervical. Observe bem, ele não vai querer te dar, mas você vai insistir. Depois que você tiver a ressonância da sua cervical, você volta aqui que eu faço o seu tratamento. Combinado? Combinei com ele, apertei a mão, ele foi embora. Esse cara sumiu. Nunca mais apareceu. Meses depois, ele aparece, marca um horário, vem, eu vou, cumprimento ele, tudo bem, como é que você tá? Melhorou da dor? Melhorei. Eu falei, ei, como é que eu posso te ajudar? Ele falou, não, eu vim hoje, eu marquei esse horário com você, eu vim aqui só para te agradecer. Aí eu pensei assim, caramba, uma sessão eu consegui resolver o problema dele. Já consegui com outras pessoas, mas eu sentia que o problema dele era grave. Ele falou, eu vim aqui para te agradecer. Eu falei, você melhorou só com aquela sessão? Aí ele falou, não, o que aconteceu? Você lembra que você pediu para eu ir fazer uma ressonância? Eu falei, sim. Ele falou, pois é, eu rodei para conseguir essa ressonância. Os médicos não queriam dar. Quando ele perguntava quem foi que ele avaliou e pediu uma ressonância. Falou, foi um terapeuta, um acupunturista, tal. Ele falou, os médicos davam, que ignoravam, né? Ignoravam. E por fim ele começou a ter perda de movimento nas pernas e começou a ter umas dormências nos braços. E aí ele acabou indo num neurologista da família, um médico mais da família, e chegou para o médico e contou a mesma coisa. Esse médico era da família, eu acho que começou a achar estranho os outros sintomas que ele estava apresentando. Ele falou, tá, vamos fazer a ressonância. Fez a ressonância, ele foi, entregou lá, o médico recebeu a ressonância, marcou para ele voltar. E quando ele voltou,
O médico falou, fala pra mim, esse cara que te atendeu é vidente. Ele falou, por quê, doutor? Porque você vai amanhã para a mesa de cirurgia. Você está com uma compressão na medula. Uma compressão na medula. Um caso seríssimo. Seríssimo, gravíssimo, né? E aí, o que aconteceu? Ele foi para a mesa de cirurgia, fez a cirurgia, como era recente, ele conseguiu descomprimir, né, a medula e ele não perdeu os movimentos do corpo, né? Porque era o que ia acontecer. Agora eu fico pensando, se um cara desse vai num profissional que talvez não tenha esse conhecimento sistêmico, às vezes um profissional que vai fazer uma manipulação ali na cervical, porque ele não estava apresentando nada na cervical, ele não estava com dor na cervical. Olha o problema que poderia acontecer. E é nesse ponto, sabe, que eu falo para você, terapeuta, e que eu sugiro que, se você puder, venha conhecer mais sobre o Seitai, venha aprender sobre esse método. Obviamente, o Seitai pode ter, se você não utilizar qualquer técnica que você não utilizar de forma adequada, tem seus riscos. Mas o Seitai é muito mais suave o trabalho, né? E ele favorece para que você não tenha esse tipo de problema, né? Especialmente o Seitai que o senhor ensina aqui, né? Que é o Seitai mesmo, original. Eu vejo muita coisa na internet aí, o pessoal chama de Seitai, é uma mistura danada. Eu já vi alguns trechos assim da aula de professores. New Seitai, quiropraxia japonesa. Ele sai batendo no corpo todo da pessoa. Isso pode dar problema. No corpo todo. Ele bate no corpo, faz um kata, batendo no corpo todo da pessoa. Eu achei muito estranho. Existe um outro problema, tá? Que eu gostaria até de levantar. Para você que tem interesse pelo Seitai, que não conhece, eu já estou nessa praia aí, que eu trabalho com Seitai. Eu aprendi o Seitai em 2011. Bom, já tem mais de 10 anos, né? Quase 15 anos, né? Fora a sua bagagem de outras técnicas. De outras técnicas, shiatsu, de outras... Isso. E o que acontece? Eu acompanhei esse movimento do Seitai no Brasil, esse desenvolvimento no Brasil. E o que acontece? As pessoas que aprenderam com o mestre Goto e que seguiram a linha dele, eu segui a linha dele, né? Eu, inclusive, peguei, quando ele veio dar curso, trouxe ele para dentro do meu consultório, marquei os meus principais clientes, tudo que tinha dor, eu marquei para ele atender, dei o dinheiro do pagamento para ele, dos meus clientes, para ele atender, porque eu queria ver ele atuando profissionalmente dentro do consultório, porque uma coisa ele estava dentro do curso, outra coisa dentro do consultório. E realmente eu consegui entender, né, como é que é o funcionamento do Seitai. Só que o que acontece? O Seitai começou a ficar famoso no Brasil. E quando o Seitai começou a ficar famoso no Brasil, surgiu um método tailandês chamado de Toksen. O Toksen usa ferramentas de madeira, só que o objetivo do Toksen é completamente diferente do objetivo do Seitai. O Toksen é uma técnica energética, de vibração energética nos canais de energia que na medicina tailandesa chamam de Sen, por isso que Toksen. Eu não sei a tradução literal, mas eu imagino que é bater nos canais, vibrar nos canais de energia, algo nesse sentido. E o Seitai, gente, apesar de trabalhar com vibração, o objetivo do Seitai não é atuar sobre meridianos, não é atuar sobre canais, é sobre atuar sobre a parte musculoesquelética, é reposicionar essas articulações. E o Toksen você sai batendo no corpo, porque você está batendo, desbloqueando os canais, os meridianos. É energético mesmo. É energético, é diferente. E aí o que aconteceu? Neguinho começou a misturar Toksen com Seitai. Aí virou o que a gente chama samba do crioulo doido. E aí, apesar de serem técnicas muito parecidas, a abordagem, o diagnóstico, o objetivo, o fim de cada uma delas é outro, né? Então, acontece muito isso que você está falando. A pessoa sai batendo no corpo inteiro e isso pode produzir problemas.
Porque se nós formos seguir a risca a teoria do Seitai, que é a que faz o Seitai funcionar, que é o lugar que está baixo é o lugar da dor, o lugar que está baixo é o lugar da dor, se você bater no lugar da dor, ferrou. Vai piorar, com certeza. Paulo, conta pro pessoal um pouquinho do caso mais complexo aí que você teve que tratar e que você teve um bom resultado, assim, né? Usando o Seitai, né? Às vezes combinando com outras técnicas. Deixa eu pensar aqui, o mais complexo. Eu já tive uns casos bem efetivos, assim, de tratar fascite plantar, né? Que a pessoa já vinha de fisioterapia e de remédios e de tudo, e ele veio para fazer reflexologia. Porque acha que tem que mexer no pé. A dor é ali no pé, não era. Aí acabou que eu fiz um tratamento completo dele, com 3 sessões, ele tinha melhorado, eu acho que 80%, 90%. Porque eu mexi aonde realmente estava um problema. Era um problema na lombar. Na lombar, olha só, lombar. As pessoas não imaginam. Eu falei, ele estava com a dor no pé, eu falei, você tem dor na lombar? Ele falou, tem muita. Seu joelho dói? Dói. Eu falei, então o problema está vindo mais de cima. Eu identifiquei o padrão dele, padrão madeira, que é fígado e rim, né? Então eu tratei ele e melhorou muito. Mas eu tive um outro caso que é bem diferente. O cliente estava com pubalgia. Pubalgia, o pessoal não sabe, né? Mas quem já é fisioterapeuta ou até mesmo quiroprata, pubalgia é um dos problemas que lesionam atletas, e muitos atletas perderam a carreira profissional por causa de pubalgia. E ele já estava há anos com isso aí, ninguém conseguiu resolver, e eu tratei ele com o Seitai e acupuntura. Aí eu mexi na parte musculoesquelética e mexi na parte energética dele, né? Então foi um tratamento completo. Foram 5 sessões e ele melhorou. Tanto é que ele me indica para Deus e todo mundo. Eu já atendi 3 clientes aqui que ele me indicaram assim a curto prazo. É muito legal, né? Foi bem efetivo e é muito bom. E é um desafio, né? Tratar pubalgia, né? Tem dois problemas que eu acho bem complexos de tratamento, mesmo usando o Seitai, que é a pubalgia e problema no cóccix também, em alguns casos, principalmente por sofrer uma queda e coisas nesse sentido, acaba que é difícil. Mas a pubalgia, e isso eu acredito que faz do Seitai um método que tem um diferencial muito grande em relação aos outros. Vamos comparar aqui com a quiropraxia e a osteopatia. A quiropraxia e a osteopatia é bem eficiente ali na parte de grandes articulações. Mas no que tange articulações pequenas ou articulações que estão escondidas, como é o caso do pubis, é muito difícil você manipular, né? Por exemplo, você manipular a fíbula, manipular os tarsos, metatarsos, né? São articulações muito pequenas que você às vezes não tem acesso. E o Seitai, como você tem várias ferramentas, a gente não está mostrando as ferramentas aqui todas para vocês, mas vocês têm ferramentas que são muito específicas e acessam essas áreas, né? É meio cirúrgico, né? Cirúrgico. É bem pontual. Exatamente. Então isso é muito legal para você poder tratar, por exemplo, epicondilite, bursite. O resultado é fantástico. E uma questão que eu sempre gosto de trazer é: se você usa uma técnica que mexe só a nível articular, você sempre vai estar enxugando gelo. O que é isso que eu quero dizer? A pessoa tem já uma tensão muscular, ela tem uma rigidez muscular, ela tem um desequilíbrio energético que afeta um meridiano, um canal, a gente fugindo um pouco do tema do Seitai, e aí você vem na articulação e volta ela para o lugar. Mas o que vai acontecer a longo prazo? O corpo leva um tempo para entender e se reeducar. Um movimento muito rápido, não vai dar tempo. É tanto que o Sotai, né, você pratica também, é uma técnica muito legal. O Sotai você tem que fazer os exercícios, são 3 segundos,
de hiperextensão ou do movimento que seja, e o paciente vai fazer um relaxamento abrupto. Depois, ele tem que ficar 20 segundos para você executar novamente a técnica. E aí você faz isso durante 3 vezes. E por que você faz assim, com espaço? Porque é para o corpo ir assimilando. Tempo, né? É igual você vai adestrar um cachorro, tudo que você vai fazer, musculação, você tem uma série que você precisa fazer para atuar sobre o músculo. Né? Se você chegar na musculação lá e você vai se lesionar, né? Vai se lesionar. Então, esses métodos mais suaves, como o Seitai, que é a vibração, ele vai voltando a articulação de forma paulatina, de forma tranquila, de forma em que o corpo possa, em algum momento, já compreender, tomar consciência do lugar que ele deve ficar. Que eu vejo que o paciente vem da primeira vez e a gente atende ele, tá de um jeito. Aí eu já marco outra sessão, quando é mais grave assim, 2 sessões na semana. Quando ele vem na próxima, já não tá mais daquele jeito. Assim, não ficou no ajuste que eu coloquei, ele tem... Mas já não tá do mesmo jeito. Mas não tá no mesmo lugar. Ele já mudou. Já mudou. Ele voltou um pouquinho, né? Eu mexi ele pra cá, ele voltou, mas voltou menos. E na outra sessão, eu vejo que cada vez eu vou mexendo, chegou uma hora que eu não preciso mexer mais, porque ele já voltou pro lugar. Você vai mexer em outra. O paciente fala assim, nossa, você tá apertando e não tá doendo mais, né? Eu não, porque já voltou pro lugar. O corpo já bem se posicionou ali, né? Eu acho incrível por isso. E o que acontece? Eu já recebi pacientes que tomaram morfina. E às vezes o paciente vem para cá morrendo de dor, ele fala, cara, eu tomei morfina, eu não melhoro. E por que ele não melhora? Por uma questão simples, a morfina não volta a articulação para o lugar. A morfina não reequilibra o corpo. A morfina não libera as compressões nervosas que estão presentes ali no corpo. Então, a dor existe, a inflamação existe exatamente porque existem 2 ou mais áreas que estão sendo pinçadas, comprimidas. E como é que acontece isso? Eu gosto de dar um exemplo bem simples. Imagina que você tem articulações, né? E aí você tem músculo envolvendo e aqui você tem o nervo passando. Aqui, né, tem espaço. Mas se essa articulação, deixa eu virar assim, fica mais fácil o pessoal ver. Se essa, imagina que essa articulação é a tíbia, ou a fíbula, essa aqui, né? Vamos pensar nessa aqui, a fíbula. E aí ela está levemente desalinhada. O nervo que passava livremente agora já começa a ser pressionado aqui, nesse ponto. Então o paciente pode sentir uma dor para baixo aqui, no pé, como é o caso da fascite plantar, nos maléolos, nos dedos, ele nem vai saber. E se ele tem uma outra alteração aqui em cima, a junção dessas 2 articulações vão produzir compressão e, consequentemente, inflamação. E aí a teoria que a gente fala de bater no mais alto é exatamente isso. Aqui está baixo, quando eu venho com a ferramenta e dou as vibrações, no lado que está mais alto, eu volto para o lugar. E aí regulo e libero a compressão. Então isso realmente vai diminuir a inflamação. Isso vai diminuir a dor, porque não existe mais compressão. E é isso que faz do Seitai uma técnica fantástica de trabalho. Obviamente que para você chegar nesse ponto, você precisa desenvolver uma boa avaliação, um bom diagnóstico, sobretudo através da palpação. Né? O principal é o diagnóstico, né? Ideal, como se diz, perder mais tempo ali no diagnóstico do que e depois fazer um tratamento que é eficiente e rápido, né? Assim, comparado. Maravilha. Paulo, tá chegando no final aqui do nosso podcast, não é isso, pessoal? Deixa eu perguntar ao pessoal ali da... Isso, tá chegando no final. O que você poderia dizer, não falo nem para o terapeuta, mas para o paciente, a pessoa que sofre com dores há anos, vem tomando medicamento, não vai tendo melhora, o que você pode dizer para essa pessoa? O que pode acontecer com ela se ela não tratar?
Qual é a sua sugestão como terapeuta experiente aí, que já ajudou inúmeras pessoas que sofrem com dores? Nós aqui ocidentais, a gente tem um hábito de deixar... mau hábito de deixar para vir procurar essas terapias alternativas, né? Em último caso. Aí já rodou médico, já tomou um monte de coisa e não viu que não resolveu, porque o problema não vai resolver a questão dele. E deixa para vir aqui por último. Então, quando você tiver uma dor, já vem logo aqui. Já procura um profissional que vai resolver seu problema. É lógico, procura um médico, faz os exames que precisar, mas procura um especialista que realmente vai poder ajudar a pessoa a se livrar daquela dor ali, né? Um tratamento efetivo, na onde realmente precisa. É melhor prevenir do que remediar, né? Se a gente fosse igual aos japoneses, que os japoneses têm o hábito de estar sempre faz uma massagem, faz acupuntura, procura essas coisas, né? Então os japoneses se mantêm mais equilibrados, né? Justamente por isso, né? E nós ocidentais deixamos sempre a coisa arrebentar para poder depois procurar. Né? Se você já passou por vários tipos de tratamento e sofre com dores, um dos pensamentos que a maioria das pessoas tem é: não, vou esperar que vai passar. Não vai passar. Não se iluda, não se engane, não vai passar. Essa é a notícia que eu tenho para te dar. Se você não tratar e não tratar a causa, só tende a piorar, né? E o problema vai chegar num ponto onde vai ter cirurgia. Os médicos vão indicar cirurgia, até porque a medicina convencional só tem 2 recursos dentro da medicina convencional: cirurgia ou medicamento. E a gente sabe que o medicamento é paliativo, inibe sintomas, e a cirurgia mexe somente no local. Não tem essa visão sistêmica. E como a gente falou no início aqui desse podcast, a dor não está onde ela se apresenta. Existem outras áreas que estão envolvidas. O Seitai é uma técnica que vai literalmente voltar o seu corpo para o lugar. E quando o seu corpo estiver no lugar, você não vai ter mais dores. E a questão da cirurgia também, além de cortar nervos, né, corta também canais meridianos ali, né, onde tem um fluxo energético. Isso aí também é uma coisa que traz outras consequências. Eu estou atendendo uma cliente que era sua cliente e ela colocou uma prótese no joelho. Você sabe quem que é. E ela disse assim que você falou para ela: não põe. Você aconselhou ela para não colocar, que dava para tratar, né, para ela ter uma qualidade de vida. E ela disse que se arrependeu demais, que ela não te ouviu. Ela tem uma prótese agora numa perna e ela vive com dor e a perna inchada. Justamente por isso. Eu tenho um paciente de 85 anos que os médicos queriam botar prótese no quadril. Ainda é pior do que no joelho. Nossa. As filhas dele são minhas pacientes há anos. Vai no Valério. Então ele inicialmente começou fazendo uma vez por semana. Hoje ele faz de 15 em 15 dias, 20 em 21 dias. Qualquer probleminha que ele tem, ele já aprendeu. Ele já aprendeu. Eu venho, faço, resolve numa sessão. Por quê? Porque ele está vindo regularmente, né? Ele está tratando regularmente. E essa é a ideia, né, da prevenção. Quando você faz um trabalho preventivo, você sofre menos, você gasta menos. Aparentemente a pessoa pensa: mas vou ter que ir toda semana ou de 15 em 15 dias. Mas coloca numa balança. O que a dor influencia na sua vida? A dor influencia na sua qualidade de vida, influencia na sua produtividade no trabalho, influencia em momentos às vezes com seus filhos, com familiares, influencia no seu sono, influencia em vários aspectos. Então, será que esse realmente não é um plano de saúde? Ao invés do que a gente conhece e chama de plano de saúde, que na verdade é plano de doença? As terapias orientais vêm com isso, com essa proposta não só de tratar, mas realmente de preservar a saúde das pessoas. Quero agradecer a todos que participaram. Paulo, obrigado pela sua participação, né, colaborando aí, contribuindo para o pessoal entender um pouco mais da experiência de quem está no campo de batalha ali,
atendendo, pegando casos complicados, difíceis e, obviamente, ajudando pessoas. Eu quero só falar uma coisa aqui para os terapeutas que estão vendo isso aqui, que não trabalham com essa técnica, que vem aqui conhecer a técnica para você saber o tanto que é eficiente, vai melhorar no seu trabalho e Seus os seus resultados, consequentemente, vai melhorar no seu financeiro também, né? Com certeza. É isso aí. Grande abraço a todos, nos vemos aí no próximo podcast.